Nós estamos, meus irmãos, falando nesse cerco de Jericó, como fizemos ano passado, das 7 áreas da nossa vida. Dentre essas 7 áreas da nossa vida, nós falamos ano passado, exatamente nesta noite, sobre o ano que estava se abrindo. Nós estávamos falando exatamente na noite da área profissional sobre a excelência, de fazermos tudo com excelência, e nós já estávamos abrindo assim o ano da excelência. Agora é verdade, nós já estamos concluindo esse ano que nós recebemos de Deus como ano da excelência, e já estamos conclamando para a glória de Deus tudo aquilo que nós trabalhamos com excelência, tudo aquilo que nós investimos, como eu dizia ontem, às vezes entre lágrimas que nós semeamos, Deus está dizendo para nós que esse ano tomamos posse da excelência de tudo que fazemos, de todas as coisas que em cada dia aparecem e nós realmente nos dispomos a fazer com excelência. Deus já está nos dizendo que o que nós semeamos com excelência, Deus trará frutos em abundância, e será, por assim dizer, um ano realmente de multiplicação. Nós dizíamos isso ontem, não é? Tudo que você semear frutificará. Tudo que você compartilhar. E aqui, quando eu falar de compartilhar hoje, você vai entender por que essa palavra realmente é importante, porque nós vamos falar sobre compartilhar hoje. Tudo que você compartilhar, aí sim Deus multiplicará. Vamos fazer isso? Fale comigo esta palavra primeiramente. Diga assim: tudo que eu semear, frutificará. Tudo que eu compartilhar, Deus multiplicará. Vamos fazer essa brincadeirinha que a gente faz e alguns não gostam, mas é bom que a gente grava. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso: tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. Vamos aplaudir isso em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, ano passado eu dizia, não é? Nós falávamos sobre a batalha na vida profissional, e eu sei que alguns gravaram muito sobre essa realidade da vida profissional, porque nós entendemos que profissão é muito mais do que trabalho, do que emprego. Então eu vou apenas relembrar aquilo que nós já falávamos ano passado sobre o que significa profissão, diferente de trabalho. A própria palavra profissão, ela significa, é uma palavra que vem do latim, professio, significa na verdade uma confissão pública, né? Então eu falava também ano passado, quem ainda não assistiu aquela pregação, quem não estava na missa, enfim, pode pesquisar. No ano passado a gente fez essa pregação especialmente nesse aspecto assim, né? Nesse prisma, profissão como confissão de fé. Então aqui já é importante você entender, a profissão não é apenas um trabalho, e é por isso, exatamente por isso, que muitas vezes alguns de nós nos frustramos com a nossa profissão. Por quê? Porque a gente pensa que o nosso trabalho não está bom. Mas profissão tem muito mais a ver com declarar algo pela fé, declarar algo publicamente, aliás, não é? E com fé nós entendemos isso dentro daquilo que Deus nos pede, do que ter um trabalho.
do que ter uma especialização humana apenas. Mas é verdade, profissão tem a ver com exercer uma atitude também, com maestria, como nós dizemos ano passado, com excelência. Agora, a liturgia de hoje, ela nos ajuda até mesmo a entendermos o que significa profissão. Porque o Evangelho tem uma palavra especialmente de Jesus, que é a palavra que Jesus vai falar, professar, por assim dizer, declarar publicamente durante toda a sua vida. É o reino de Deus. Você lembra quando, os mais velhos vão lembrar, como eu, né? Quando nós rezávamos o terço antigamente, aliás, o pessoal do Terço dos Homens que está aqui vai lembrar bem disso. Obrigado pela presença, né, meus queridos? O terço antigamente ele tinha apenas 3 mistérios, né? Os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. O Papa João Paulo II, de uma forma inspirada por Deus mesmo, colocou um outro tipo de mistério que não existia antes no terço. São os mistérios luminosos. Eu lembro quando o Papa João Paulo II estabeleceu isso, não tinha antes. A gente teve que reaprender a rezar o terço. E num dos mistérios, o terceiro mistério luminoso, nos fala de Jesus que anuncia o reino. Ele prega o reino. Veja bem, dentre todos os mistérios da luz, que é da vida pública de Jesus, no centro deste mistério da vida pública de Jesus, o Papa João Paulo II fez questão de colocar no centro dos mistérios luminosos a pregação do reino. Por quê? Porque a pregação do reino é o centro da vida pública de Jesus, é o centro da pregação de Jesus. Não é apenas a pregação de Jesus, assim como é o batismo de Jesus, como é o milagre de Jesus nas bodas de Caná. É de fato a pregação de Jesus sobre o reino. Por quê? Porque é o tema central daquilo que Jesus veio declarar publicamente. Você lembra o que significa declaração pública? Profissão, profécio. Assim, quando a pessoa se converte e vai fazer sua profissão de fé, ela faz uma declaração pública da fé. Eu dizia isso ano passado, inclusive, não é? Então, nós podemos dizer que a profissão por excelência de Jesus é estabelecer o reino, porque ele professa exatamente isso, o reino. Você vai encontrar Jesus falando sempre sobre o reino, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é como o grão de mostarda, o reino de Deus é como a pérola preciosa, o reino de Deus é como o tesouro escondido, o reino de Deus é como o campo que alguém vai comprar, adquirir. O reino de Deus é como o pai que tinha o filho mais novo, o filho mais velho. O reino de Deus é como a dracma perdida. O reino de Deus é como o pastor que cuida das ovelhas. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Se você tirasse o tema do reino de Deus do Novo Testamento, você não entenderia o que Jesus está fazendo, porque sempre Jesus se reporta ao reino de Deus. Jesus é o profissional do reino. A profissão de Jesus é estabelecer o reino de Deus. Agora, 2 coisas importantes sobre isso. Primeiramente, para entrarmos na questão da profissão, não quero me estender tanto também. Quando Jesus usa a expressão reino de Deus, que nós inclusive rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, lembre que Jesus não está falando de algo estático, de algo já estabelecido, de algo, como quer dizer, pronto, assim como o reino da Inglaterra que está lá, assim como, não sei, o Império Germânico que estava lá. Não, a palavra que Jesus usa, na verdade, é uma palavra que literalmente, se fôssemos
traduzir seria reinado. O reinado de Deus, ou seja, o ato de Deus reinar sobre a terra, em nossos corações. Então você entende bem quando eu digo: venha a nós o vosso reinado, ou seja, ó Deus, Pai, reina em meu coração, seja o Senhor da minha vida. Qual é a missão por excelência de Jesus? É fazer com que Deus reine no nosso coração, é precipitar o reino das trevas, o reinado das trevas, e estabelecer o reinado de Deus. Então veja, esta é a profissão de Jesus, é a declaração pública de Jesus. Ele veio para esse mundo declarar isto: o reinado de Deus precisa acontecer. Agora, a segunda coisa que é importante para você entender ainda sobre a questão da profissão, veja que eu não estou falando nada de trabalho ainda, estamos falando já bastante sobre profissão, para que você entenda que profissão não significa necessariamente trabalho. Segunda coisa é dizer que, se nós somos cristãos, e é verdade, como nós dizíamos ontem, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, a igreja. Se nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, e Cristo é a imagem por excelência do Pai, então nós temos que viver a nossa vida como Cristo. É isto. E o próprio Jesus, ele disse isso, que nós devemos viver como Ele, amar como Ele, orar como Ele, sermos imitadores dEle. E é por isso que nós recebemos o nome de cristãos, porque nós temos a nossa vida como a de Jesus. Assim deve ser. O próprio São Paulo diz que se nós dizemos que cremos em Jesus, nós temos que viver como Jesus viveu. Quando São Paulo fala isso em Filipenses 2,4, ele está querendo dizer: a nossa fé, ela é manifestada na forma como nós vivemos, da mesma forma que Jesus, andar nos passos de Jesus. Então agora perceba comigo, se a profissão de Jesus é estabelecer o reinado de Deus, você, cristão, seguidor de Jesus, precisa entender que a sua maior profissão é estabelecer o reinado de Deus sobre a terra. Aleluia. A sua maior profissão, podemos dizer assim, o propósito da sua vida. E agora eu vou começar a entrar em algumas questões. Profissão tem mais a ver com propósito de vida do que com trabalho. Ou seja, você vai professar, você vai confessar, você vai declarar através da sua vida qual é o propósito de Deus para você. Qual é o maior propósito de Deus para mim e para você? Viver como Jesus, que passou nesta terra estabelecendo o reinado do Pai. Então a sua maior profissão é esta. A sua profissão deve ser, como cristão, estender o reinado de Cristo sobre a terra. Se você não entender isso, você vai trabalhar a vida toda e você vai se frustrar. Eu contei uma vez uma história que ficou muito marcada para mim, de um amigo meu. Nós éramos de grupo de jovens, juntos, estudamos juntos, assim como tantos outros, não é? Eu tive vários colegas que eram de igreja, graças a Deus, né? Mas um em particular teve uma questão que me chamou muita atenção, quando o pai dele faleceu. E quando o pai dele faleceu, eu estava no seminário em São Paulo e ele ficou muito deprimido. A mãe dele me avisou, nas minhas férias eu fui visitá-lo. Para resumir bastante o caso, quando eu conversei com ele e perguntei por que ele estava tão deprimido assim, já tinha passado alguns meses, era ainda a questão da morte do pai dele, ele disse que sim. E eu disse: de verdade, eu nem sabia que você era tão apegado ao seu pai, me parecia até que você era mais apegado à sua mãe. E ele me disse: não, mas não é pelo fato em si, ou apenas, que já é doloroso, da morte do meu pai. O que é então? Eu disse a ele. E ele disse: é porque meu pai trabalhou a vida toda, trabalhou como um louco, ele trabalhava de manhã, de tarde, e ainda
fazia uns bicos de noite no final de semana, e ele trabalhava sem cessar para nos dar uma vida boa. E nós, graças a Deus, graças ao trabalho do meu pai também, nós tivemos uma vida boa. Ele trabalhou até 70 anos, ele trabalhava, depois de aposentado ele continuava trabalhando. E o que aconteceu? Meu pai morreu. Sabe o que isso causou em mim? Ele disse. Eu fiquei pensando, para que trabalhar? Ok, vou ter minha casa, vou ter meus filhos, e depois acabou. Isso me trouxe uma tristeza. Eu não tenho vontade de viver, porque para que eu vou trabalhar, dia após dia, mês após mês, pagar minhas contas e depois morrer? Eu olhei para ele e disse: você está absolutamente certo, porque realmente, se a vida do homem sobre a terra é trabalhar, pagar contas, trazer comida, ok, você vai ter seus filhos, que benção, que maravilhoso, você vai ter momentos de prazer, mas ok, você passou a vida trabalhando, perdendo saúde, gastando sua vida para depois morrer. Se o trabalho que eu tenho na minha vida é esta a minha profissão, então realmente, irmãos, se levantou diante de nós uma grande muralha. Veja, eu falava anteontem, eu sei que cada ano o Cerco de Jericó marca uma noite para alguns, né? Para muitos eu sei que marcou especialmente essa questão da batalha na mente. É esta muralha que muitos também têm na mente, a ideia de dizer: eu preciso trabalhar, pagar contas, ter uma vida um pouquinho melhor, trabalhar, pagar contas, trazer comida para dentro de casa, ver meus filhos crescer, graças a Deus, poder cuidar da minha saúde, e depois a morte. Esta é uma barreira que está dentro da nossa mente, é essa ideia materialista. Trabalhar, a minha profissão é para isso, é para trabalhar e morrer. São Paulo fala isso. Ora, se é para esta vida que nós colocamos a nossa esperança, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se é para esta vida que nós colocamos a nossa esperança, irmãos, então nós somos os mais dignos de pena, de São Paulo. Apenas para trabalhar e morrer. Agora entenda, se você começar a olhar a profissão mais ligada ao seu propósito de vida, então você vai entender que existe um plano de Deus nessa geração em que você está, nesse tempo em que você vive, e você tem um lugar muito específico no plano de Deus. Você tem uma missão específica neste tempo, para esta geração, para este momento. E nesse propósito, sobretudo, está onde você passar, onde você estiver, fazer Cristo reinar, fazer Cristo imperar. Esta é a sua maior profissão. Sua maior profissão é viver de tal forma a excelência de Deus, que você vai viver de tal forma como o próprio Deus encarnado, estabelecendo o reino de Deus por onde você passar. É propósito. Profissão está mais ligada a propósito, repito. Então vamos para a parte prática. Se você entende que o propósito de Deus na sua vida é que você seja um profissional do reino, então aonde você estiver, independente até mesmo do trabalho que você estiver exercendo, independente se é aquele ou esse trabalho ou função, e mesmo se você inclusive não estiver trabalhando, você deve ser um profissional do reino. Onde você estiver, você deve professar, declarar, estabelecer o reino de Deus sobre a terra, de tal forma que existem pessoas que precisam conhecer Jesus, que se não for você nesse trabalho, nessa escola,
nessa vizinhança, vai, onde quer que seja, nesse grupo de WhatsApp. Se não for você, ninguém levará o reino de Cristo para essas pessoas. Então entenda, Deus escolheu você mais do que para um trabalho. Deus escolheu você para salvar vidas. Aleluia. Deus escolheu você para impedir que o reino de Satanás avance, que o reinado das trevas se estabeleça nos corações, e que você brilhe a luz de Cristo aonde você estiver. E só você vai poder fazer isso. Ser profissional do reino significa entender que o meu propósito dentro do meu trabalho, da minha atividade, que seja, é levar o reino de Cristo. É tão interessante isso, que a segunda leitura de hoje nos deu uma resposta. Chega até ser cabuloso. Você escutou a segunda leitura? A segunda leitura, aliás, a própria leitura, né? Ontem tinha 2 leituras, hoje é só uma. A primeira leitura, quando Paulo escreve a Filemon, ele diz a seguinte frase: eu, Paulo, velho agora como estou, e também prisioneiro por causa de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu não sei se isso impacta o seu coração, mas o meu coração parece que Deus está dizendo através de Paulo: Deus me escolheu para professar a fé em Cristo, para ser um profissional na prisão. Porque se Paulo não tivesse sido preso, Onésimo não teria recebido o reinado de Deus e não teria se convertido. Então Paulo não era um profissional porque ele sabia construir tendas. Paulo era um profissional porque ele sabia construir o reinado de Cristo no coração das pessoas. Você está começando a entender? Esse é o propósito de Deus para Paulo, para mim e para você. É trabalhar no coração das pessoas para que elas aceitem o reinado de Cristo. De tal forma que Paulo foi preso e ele nem reclamou. Quando eu estive no encontro internacional de novas comunidades, aliás, do CARES inclusive, foi em Pernambuco, eu encontrei um homem de uma comunidade que me contou a história seguinte. Ele disse assim: eu passei a vida toda roubando, passei a vida toda fazendo coisas que não devia, me meti no tráfico, tornei traficante. Um dia me converti, entrei para uma comunidade Aliança. 10 anos depois que eu tinha me convertido, o processo que mais de 10 anos estava correndo, saiu a sentença. Eu havia sido declarado culpado, e eu era, e eu não podia dizer nada porque eu era mesmo. E saiu a sentença. Eu não lembro quantos anos de prisão, se eram 5 anos de prisão, não sei quanto tempo. E quando ele falou para Jesus: por que, Jesus? Porque agora que eu me converti? Não, a gente pensa assim: isso só pode ser coisa de Satanás. Não era coisa de Satanás, era propósito de Deus. Porque Deus disse a ele: existem pessoas lá na prisão que precisam ser salvas. Na prisão onde você vai, reina, infelizmente, ainda o pecado, ainda reina o ódio, ainda reina as trevas, reina o crime, ainda reina tráfico lá dentro. Eu permito que você vá dentro da prisão, para que você seja uma luz que comece a brilhar nas trevas e comece a estabelecer o meu reino nesta prisão.
Ele me contou isso pessoalmente. Ele disse: sabe o que aconteceu, padre? Quando eu saí de lá, quase que eu pedi para ficar, porque eu comecei a evangelizar de verdade. Entendi que a minha missão, essa questão de profissão, de professar, era levar o reino de Cristo. Vocês sabem o que aconteceram? Vocês sabem, aliás, o que aconteceu? Várias pessoas se converteram. Ele deu catequese para centenas de pessoas, centenas, que fizeram comunhão, crisma, e dezenas de pessoas sequer eram batizadas, e foram batizadas porque lá dentro estava um profissional do reino, que não estava mais como um profissional do mundo, roubando as famílias, mas estava de fato saqueando o inferno, trazendo de volta as almas redimidas por Cristo. Este homem era um profissional do reino, é um profissional do reino. O que você faz? Qual é a sua profissão? Você é contador. Primeira coisa que eu quero dizer a você: aonde você está, as pessoas que estão em volta de você, elas são o seu campo de missão, elas são o seu campo do reino de Deus. Aliás, quando Jesus começa a falar do reino de Deus, o reinado de Deus, a maioria das parábolas, porque eu falei algumas outras de propósito, mas a maioria das parábolas são parábolas do reino que falam de profissão. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear, é uma profissão, está na lavoura. O reino de Deus é como 2 empregados. O reino de Deus é como a vinha, que tinha os vinhateiros que trabalhavam para o rei. O reino de Deus é como o homem que tinha um administrador infiel. Então Jesus começa a falar diversas vezes do reino de Deus, citando profissões, para dizer qual é a maior profissão dessa pessoa. É dentro, aí sim, do seu trabalho, da sua atuação, estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Eu estou dizendo para algumas pessoas aqui, talvez é por isso que você está insatisfeito na sua profissão, porque você está querendo ganhar dinheiro. Você não entendeu nada. Porque disse Jesus: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, a própria salvação. A maior busca que você tem que fazer na sua profissão não é ganhar dinheiro, é ganhar o céu para você e para aqueles que estão no seu entorno. Você é contador, você é representante comercial, você é músico, você tem uma empresa, você trabalha com limpeza, você trabalha nas mídias sociais, sei lá, você é TI. Primeira coisa que você tem que entender: esta não é a sua maior profissão. A sua maior profissão é estabelecer o reinado de Deus na sua vida e naquelas pessoas que estão no seu entorno. Deus te colocou ali para ser uma luz. Comece a brilhar a luz de Cristo onde você estiver. Comece a impactar as vidas, professando, declarando, estabelecendo o reinado de Deus sobre essas vidas. Você imagina que loucura seria isso? O dia que nós chegarmos, morremos, ou Jesus volta, tomara que volte antes de nós morrermos, né? Volta Jesus, e aí Jesus vai dizer para nós: o que você fez? Quantas pessoas você salvou no seu trabalho? De quantas, aliás, para quantas pessoas você falou de mim no seu trabalho? Gente, isso é muito sério. Esta é a nossa maior profissão. Porque Jesus chegou a dizer isto: quem se envergonha de mim aqui na terra, eu vou me envergonhar dele lá no céu. Porque Jesus vai dizer: pai, que vergonha, pai, me perdoa. Porque me perdoa, Jesus não pode dizer, né? Pode dizer: perdoa-o, pai, perdão, porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe que a profissão dele não é ganhar dinheiro, é ganhar almas.
é ganhar vidas, é estabelecer o reinado. Quando você faz isso, não importa onde você está trabalhando, nem mesmo se você está preso, o que importa é estabelecer o reinado de Cristo sobre a terra. Esta é a nossa maior profissão. Então, primeira coisa, independente da sua profissão, do seu trabalho, aliás, lembre que você é um outro Cristo. É como nós dizemos, um Emanuel, ou seja, um Deus que se aproximou dessas pessoas deste lugar para salvá-las. Segunda coisa, é verdade, também use do seu trabalho para agir com excelência, manifestando que você faz tudo da melhor forma. É verdade, eu dizia mais isso ano passado. Mas, em primeiro lugar, a sua profissão é ser um construtor do reino de Deus. Você foi chamado para ser um profissional do reino. Tire da sua mente essa barreira de que a sua profissão é para ganhar dinheiro. Talvez Deus não esteja nem deixando você prosperar por causa disso. É verdade. Porque pode ser sua perdição. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando para ganhar dinheiro e depois me ocupei tanto com as coisas da terra, perdi o céu. Mas se eu digo, Senhor, esse trabalho que eu estou tendo é para a tua glória. Senhor, eu tenho o sonho de abrir uma empresa. Sabe por quê, Senhor? Porque quando eu abrir uma empresa eu vou ter funcionários, e as pessoas vão vir por causa do trabalho que precisam. Mas eu digo ao Senhor, a minha profissão, a minha missão não será dar a eles um tesouro que passa, um tesouro que a traça corrói. A minha missão vai ser dar a eles o tesouro da vida eterna, do reino de Deus. Eu garanto a você, se prepare, porque você vai começar a sua empresa, porque Deus vai dar a você a missão de salvar vidas. Se você diz, Senhor, eu estou trabalhando para poder ajudar os mais pobres, para poder trabalhar na tua obra, para custear os missionários, para custear a pastoral da igreja, para custear a missão da igreja, então Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, porque tu está sendo tão fiel no tão pouco que você tem, eu te darei muito mais, diz o Senhor. Isso é bíblico, gente, isso é bíblico. Deus te chamou, te escolheu, te elegeu nesta geração. Não chamou São Luís Gonzaga nesta geração, não chamou Santa Teresinha, não chamou São José, não chamou o Padre Pio, nem Santa Zélia e nem São Luís, pais de Santa Teresinha. Deus chamou você. Se você e eu não estabelecermos o reino de Cristo onde nós estivermos, ninguém vai estabelecer. Mas se você e eu entendermos qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, qual é a nossa profissão, meus irmãos, nós vamos construir o reino de Cristo sobre a terra. Nós vamos transformar vidas, nós vamos preparar a volta de Jesus, nós vamos prosperar para o reino de Deus. Fique de pé. Eu acho tão bom quando a gente faz uma pregação dessa, que a pessoa pensa: meu Deus, nada a ver com o que eu imaginava. Vim aqui para ser abençoado na minha vida profissional, e agora descobri que eu tenho que salvar almas ainda. Parabéns. Se você sofreu esse impacto, parabéns, porque a muralha da sua vida profissional acabou de cair hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Meu Deus, como eu falo, Jesus, misericórdia. Não preciso falar, porque a palavra de Deus, ela diz isso também, né? Muitos não creem, mas como crerão se não tem quem fale de Deus para eles? E como vão falar de Deus para essas pessoas de São Paulo se não tem quem os envie? Então minha missão hoje é fazer isso, é enviar você na maior jornada profissional da sua vida,
A maior jornada profissional da sua vida não é trabalhar 24 horas por dia, é incessantemente lutar pelo reinado de Cristo sobre a terra. Feche seus olhos, porque o Senhor está abrindo os olhos espirituais de várias pessoas aqui. O Senhor está abrindo os olhos espirituais de várias pessoas que estão entendendo que o seu trabalho é uma missão. Se não for você para falar de Deus para essas pessoas, onde você trabalha, ou com quem você convive, se você já não trabalha mais materialmente, essa pessoa pode se perder. Que bom que você está onde você está. E se você for para outro lugar, mesmo que seja na prisão, lá será a sua missão de ser um profissional do reino. Eu quero que você faça uma aliança com Deus hoje, nesta noite, um compromisso com Deus, de nunca mais lutar para ter dinheiro, de nunca mais lutar para ganhar mais. Faça um compromisso com Deus, mais do que ganhar mais, faça até um compromisso de dar mais. Jesus disse isso: há mais alegria em dar do que em receber. Paulo disse isso: eu me fiz tudo para todos, a fim de salvar pelo menos alguns de São Paulo. Se eu tiver que perder tudo, eu perco tudo. É como dizia Dom Bosco: Senhor, tira-me tudo, dai-me apenas almas para salvar. Faça esse compromisso com Deus. Vamos, levante suas mãos se rendendo, como alguém que está rendido, que está sendo assaltado. Quando uma pessoa não tem nada mais, está de mãos levantadas, não tem mais nada. Fale com Deus com as suas palavras. Diga: Senhor, eu quero ser um profissional do reino. Vai falando com Deus: Senhor, eu não quero ser um trabalhador, eu não quero ser uma pessoa que acumule bens. Ah, mas eu tenho tanta dívida para pagar, Senhor. Não pense nisso, meu querido, porque se você se decidir em ser um profissional do reino, em nome de Jesus Cristo, nada vai te faltar. Nada vai faltar, porque Deus, Ele vai honrar você. E não sou eu que digo isso, foi Jesus que disse: quem me serve, meu Pai o honrará. Se você é um servo profissional do reino, o Pai te honrará. Comece a se decidir em ser um profissional do reino para salvar vidas nesta geração. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus fala, que é o Espírito Santo que nos convence acerca do juízo, mas da justiça, também do pecado. Mas qual é a justiça? A justiça é que Deus seja glorificado, é que o reino de Deus se estabeleça. O Espírito Santo convence hoje as pessoas acerca do pecado, de estarem buscando ainda as coisas da terra. Convence-as acerca da justiça. E a justiça é que o reino de Deus seja levantado sobre a terra, que o Senhor seja glorificado. Convence-os a respeito do juízo, e diz Jesus: o juízo é que o príncipe deste mundo já está julgado e já está condenado. O reino das trevas não prosperará, o reino das trevas não vencerá, porque nós somos do exército de Cristo. Nós marchamos para sermos profissionais do reino. O reino de Cristo vai avançar. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, Cristo vive, Cristo vence, Cristo impera, Cristo vive, Cristo vence, Cristo impera. Aleluia, vamos. Eu vou aonde a tua nuvem for, eu vou, vamos, aonde a tua glória me levar, eu vou aonde a tua nuvem for. Aleluia. Eu vou aonde a tua glória me levar. Levante suas mãos, diga comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu renuncio às ilusões deste mundo,
as ilusões desse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio à à idolatria deste mundo, a idolatria deste mundo, ao apego das coisas da ao terra. apego das coisas da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio a Mamon, o Deus do dinheiro. Deus do dinheiro. Eu renuncio a Mamon, o rei deste mundo, o rei deste mundo, o Deus do dinheiro. o Deus do dinheiro. Eu renuncio ao príncipe deste mundo. Eu renuncio ao príncipe deste mundo. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio às suas mentiras. Eu renuncio às suas mentiras. Eu renuncio às suas pompas. Eu renuncio às suas pompas. Eu renuncio à glória deste mundo. Eu renuncio à glória deste mundo. Eu renuncio ao espírito das trevas. Eu renuncio ao espírito das trevas. Eu aceito Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo, o profissional do reino. o profissional do reino, o Salvador de toda a humanidade. o Salvador de toda a humanidade. Eu aceito na minha vida. Eu aceito na minha vida o propósito de Deus para mim. O propósito de Deus para mim. Eu aceito o reino de Deus. O reino de Deus em mim. E através de mim. E através de mim. Eu professo a minha profissão. A minha profissão. Eu professo. Eu declaro. A minha maior profissão. A minha maior profissão é ser um construtor do reino. Ser um construtor do reino. Eu sou profissional do reino. Eu sou profissional do reino. E o reino de Cristo, ele vive em mim. E através de mim, Cristo vive. Cristo vence. Cristo reina. Cristo impera. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do reino de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos: nós somos profissionais do reino. Amém. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Aonde a tua nuvem for, eu vou. Aonde a tua glória me levar, eu vou. Cante. Aonde a tua nuvem me... Eu vou. Aonde a tua glória me levar. Vamos cantar isso. Eu vou. Aonde a tua nuvem for, eu vou. Aonde a tua glória me levar. Essa é a nossa profissão. Cante isso. Eu vou. Aonde a tua nuvem for, eu vou. Aonde a tua glória me... Olhe para quem está do seu lado e diga: você é um profissional do reino. Você é um profissional do reino. Aleluia. Dê um abraço a essa pessoa. Agora olhe de novo para esta pessoa e diga assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. Deus multiplicará. Está entendendo? Você precisa compartilhar o reino de Deus. Sua vida financeira, econômica, profissional, seu tempo, seus afazeres, seus compromissos. É para isso, é para compartilhar o reino de Deus. Então eu posso dizer a você isso, meu querido. Que alegria Deus te trouxe aqui para dizer isso a você. Tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. Abra suas mãos e receba disso em nome de Jesus. Seus sonhos, seus trabalhos, suas obras, seus bens, suas finanças, suas economias, seus esforços, até mesmo suas lágrimas, seus sonhos, tudo isso, se você faz isso por causa do reino de Deus, então receba isso. Estou dizendo a você,
Tudo que você semear, frutificará. Tudo que você compartilhar, Deus multiplicará. Se você crê nisso, dê um grito de vitória.